Olá pessoal, meu nome é Luciano Antunes, sou professor de informática para concurso aqui do Tutor. Hoje vamos ter uma aulinha a respeito de internet, dessa matéria que é muito importante, eu posso dizer de cadeira. Seja a banca CESP, UNB, FCC, CEPERJ, FUNRIO, SESGRAN Rio, todas as bancas, principais bancas e as bancas auxiliares ao longo do Brasil inteiro utilizam dentro do seu edital internet a ideia de redes, a ideia de segurança e backup. Então, esses passos iniciais que visam a ideia de rede de computador, de rede local, internet, intranet, extranet, segurança da informação e backup são passos básicos para você poder almejar e detonar todo esse concurso aí, detonar toda essa recíproca aí do teu edital. Legal? Então vamos lá. Hoje nossa primeira aulinha a respeito de internet, né? Vou até retornar aqui, ó. Hoje vamos estar falando o que internet? Do funcionamento dos protocolos e dos serviços. Legal? Lembrem-se sempre disso. Funcionamento de como a coisa funciona, como é que a internet se dá, independente da estrutura física, quais são os protocolos que vão estar atrelados a isso e quais são os serviços que eu vou poder utilizar em cima disso. Legal? Então, vamos lá. Olha para o primeiro conceito que é muito importante, a ideia do funcionamento. Que tem um cabo do seu computador aqui no Brasil ligado a outro computador na China, isso é fato. O problema é que, como é que desse cabo do meu modem que está no meu computador aqui, fazendo entradas e saídas, passando pela empresa virtual, que a gente sabe que faz a conexão, chamada de provedor, eu vou poder ir lá no outro computador do outro lado fazer entradas e saídas. Esse aqui é o problema. Como é que um ponto, como é que um host no Brasil se fala com outro ponto, outro host lá na China? Aí que entra o detalhe. Para isso funcionar, tem que ter uma linguagem de comunicação, tem que ter um protocolo. Qual o protocolo? Qual é a linguagem de comunicação que faz a internet funcionar? Para a internet funcionar, tem um protocolo chamado de TCP/IP. Então guarda isso. Hoje, atualmente, para a internet funcionar, o protocolo que faz a internet funcionar, a linguagem de comunicação, a regra que faz a internet funcionar se chama TCP/IP. Por que você fala do hoje, Luciano? Simples. Porque antigamente, antes do TCP/IP, na década de 70, se utilizava um protocolo chamado UDP. Anteriormente, redes em si, né, de empresas e outros recursos de rede, utilizavam um protocolo diferenciado chamado NetBEUI. Mas, porém, hoje praticamente todas as redes, né, baseadas no funcionamento da internet, porque tem ligação com ela e copiam a ideia dela, legal? Utilizam esse protocolo TCP/IP. Então, o protocolo TCP/IP é o protocolo que faz entre os protocolos a internet funcionar. Por que isso, Luciano, entre os protocolos? Simples, porque existem vários protocolos de acordo com o serviço. Então, por exemplo, se eu falar do serviço de páginas, o protocolo que faz as páginas funcionar é o protocolo HTTP junto com HTTPS, que é o protocolo que envolve segurança dentro da venda de produtos, dentro do sistema bancário, enfim, protocolo HTTPS. Naturalmente, eu tenho outros serviços, eu posso falar de e-mail. Então, qual o protocolo? Tem o SMTP para enviar, o POP e o IMAP para receber, enfim, tem diversos protocolos que trabalham diretamente com isso. Então, além de página, e-mail, comunicação, troca de arquivos, os diversos serviços envolvem protocolos. Então, vamos lá. Vamos apagar essa ideia aqui do quadro e já conhecer quem são os serviços, quem são as utilizações que eu posso fazer uso na internet efetivamente. Então, tá aqui, ó. Os serviços, as utilizações. O primeiro serviço, por sinal, que veio lá em 1969, que foi o primeiro serviço de todos, foi o serviço de comunicação. Mas como assim, Luciano? Os militares americanos, né, na década de 60, final da década de 60 para 70, criaram uma rede, o órgão americano, ARPA, um órgão do governo, né, criou uma rede para que as bases militares dos 13 estados americanos trocassem informações entre si. Então eles criaram o quê? A ARPANET. Para qual objetivo? Comunicação entre pontos. As bases militares, os computadores ao longo dessas bases se comunicassem, né? Na verdade, num segundo momento, veio a ideia de navegação em páginas.
Por quê? Porque foi criado na década de 80, basicamente lá em 1983, 1984, uma rede na Europa para que efetivamente guardasse informações de pesquisas militares europeias. Então, está aqui, um primeiro momento nos Estados Unidos da América e esse segundo momento na Europa. O que foi criado na Europa? Um local para se guardar páginas. Foi criado o que a gente chama e conjuga como web, né? World Wide Web, www, ou ainda W3, não é isso? É o local onde eu navego em páginas, em conteúdo de texto dentro da própria internet. Então foi o segundo serviço. Daí esses dois serviços se uniram porque a internet surgiu pra gente em 1986, né? Então vamos colocar aqui, ó, internet passou a ser a fusão desses dois serviços e veio pra gente como enquadramento em 1986. Só para você ter uma ideia, em 1988 ela já tinha chegado ao Brasil através do UFRJ e através da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, né, a FAPESP. Enfim, e aí correio com mensagens eletrônicas, que é a ideia de e-mail, e o terceiro e o quarto e último serviço, que é a ideia da troca de arquivos. Então, quando eu penso na troca de arquivos, eu estou pensando em que, efetivamente? Eu estou pensando em fazer download e fazer upload dos arquivos. Então, o que é fazer download? Pegar algo da internet e trazer para o meu computador. O que é fazer upload? É colocar algo do meu computador na internet. Então, naturalmente, isso é a ideia de troca de arquivos. Tudo bem? Então, legal essa ideia dos serviços, das utilizações. Os 4 serviços básicos estão aqui. E eu digo que esses 4 serviços são os pilares, efetivamente, da internet existir. Porque a gente diz que os 4 serviços são os pilares? Simples, porque da mistura desses 4 geraram todos os outros serviços. Hoje, né, em pleno século 21, hoje em 2013, 2014, nós pensamos o seguinte, 2015, estamos pensando que desses serviços 4 básicos geraram todos os outros serviços. Então, para pensar no que eu estou colocando aqui para vocês. Que outros serviços derivaram desses 4 principais? Então, eu estou aqui, ó. Eu tenho o serviço de blog, vou colocar aqui o blog. O que é um blog, né? Na verdade, um blog é um diário virtual. É um sistema de noticiário virtual. Legal? Se fala muito no Rio de Janeiro, no Brasil, do blog que tomou repercussão mundial, né? Bruninha Surfistinha. Então, a Bruninha Surfistinha, ela vendia um serviço de prostituição através do quê? Do blog. Ela fidelizou clientes através de uma página na qual ela gerava o quê? Comunicação. Então, por exemplo, o blog é uma mistura do serviço de página com o serviço de comunicação. Dos 4 elementares, lembra? Dos 4 básicos, surgiu página e comunicação a partir dessa ideia. Então vamos pegar outro serviço em cima disso. Vamos pensar num fotolog. Tá aqui, ó. Fotolog é o quê? É um álbum de fotos virtual. Legal? Botei aqui, ó, um exemplo, o Flickr, né? Um álbum de foto virtual muito conhecido, o Instagram, né? Enfim, existem diversos álbuns de fotos virtuais. E o que é um álbum de foto virtual? É a mistura de uma página para existir o quê? Troca de arquivos, que são os arquivos das próprias páginas. Legal? O que é uma videoteca? Tá aqui, ó, é uma biblioteca de vídeo. Então tá aqui, ó. Videoteca, é uma biblioteca de vídeo. Legal? E o YouTube é o exemplo da biblioteca de vídeo, né? Por sinal, meu canal no YouTube, não deixem de participar, procura lá, professor Luciano Antunes, da mesma forma aqui que meu grupo na internet, www.facebook.com/grupos/professor Luciano Antunes, ou então joga lá no busca do Facebook, facilmente, lá tem materiais, conteúdo para vocês poderem estar acompanhando a aula, enfim, tá fazendo aperfeiçoamento, aprofundamento dentro de concurso público e acompanhando, né, todas as notícias que eu coloco a respeito de concurso público e do que está acontecendo no momento, tá? Não só informática. Então, biblioteca
é o YouTube. E o que seria o YouTube? Também é a mistura de página mais troca de arquivos. Então, os 4 serviços básicos deram origem a outros serviços. Então, se você olhar bem, por exemplo, vamos pegar aqui outro serviço. O próprio fórum. Muito importante. Qual a diferença do fórum para um grupo, Luciano? É que um fórum é um sistema de debate. Vou botar aqui, ó. Sistema de debate é um fórum. É uma página para existir comunicação. Legal? Então guarda isso. Você entra lá num fórum do concurseiro. Aí você entra nesse fórum lá para debater na página, se comunicar e interagir com outras pessoas. O legal é que as informações no fórum sempre ficam publicadas e aí você consegue descer e ver o histórico das publicações, né? Mesmo que você não esteja acompanhando diariamente. Só que o que acontece? No grupo, se você adere a um grupo hoje, o que é um grupo? É uma lista de discussão. Essa lista de discussão não é uma página de comunicação, é um e-mail que você se cadastra para interação. Então, o problema resolvido ontem, discutido ontem, na lista de discussão, né, no grupo, na qual mandaram a mensagem de e-mail para todos do grupo, né, mandando para o e-mail do grupo, todos recebem. E, naturalmente, foi discutido, é uma pergunta que, de repente, não ficou sanada para você hoje. E, naturalmente, você tem dúvida. E aí, quando você tem dúvida, aí você cria essa problemática. Como é que isso efetivamente vai ser resolvido? Então, essa lista, né, a lista de discussão em si é, na verdade, uma forma, é uma filosofia aí de você mandar e-mail para todos que estão cadastrados, como? Através do e-mail da lista, debatem informações a respeito de determinado assunto. Ou seja, tem comunicação. Cuidado, porque essas interações geram essas diferenças mesmo. Da mesma forma que está aqui, ó, as redes sociais. Que é o quê? Um sistema de relacionamento virtual. Então, as próprias redes sociais, dentro dessa ideia de relacionamento virtual, elas divergem. Por exemplo, o Twitter é diferente do LinkedIn, que é diferente do Facebook, que é diferente do Orkut, que é diferente do Google Plus. Enfim, o Orkut é, na verdade, um sistema de rede social que foi um dos percussores, né? Que deu mais ou menos a ideia do Facebook, que é um aperfeiçoamento dessa ideia, que a própria empresa Google, dona do Orkut, aperfeiçoou e criou o Google Plus. Hoje o Orkut é coisa do passado, o Google Plus é a nova rede social. Só que já trabalham diferente. Ó, o Facebook trabalha com perfis, que você adiciona perfis dos outros e vai fazendo contatos. Agora, Google Plus ele já trabalha com grupos autônomos e você posta informações para cada grupo em separado e não efetivamente no Facebook para todo mundo. Aqui no Google Plus esses grupos separados têm um nome, se chamam círculos. Legal? Da mesma forma que eu tenho aqui o LinkedIn, que trabalha da mesma forma que o Facebook, o Google Plus, só que trabalham na busca de empregabilidade ou ainda de mão de obra. Então os perfis são empresas buscando pessoas ou pessoas buscando empresas. Então, uma rede social muito abrangente aí, a ideia do LinkedIn. A ideia do Twitter também, rede social muito efetiva, né, para quem busca informação em tempo real na internet. Por exemplo, eu quero saber como a Avenida Brasil, a Ponte Niterói está para eu poder dar aula. Então, como é que eu faço aqui no Rio de Janeiro, que tem muito trânsito? Então, acompanha. Eu vou lá no Twitter da Avenida Brasil ou na Twitter da Ponte Rio Niterói e vejo efetivamente e acompanho a progressão das postagens, né? Das tuitagens que as pessoas que também estão adicionadas a esse perfil tweetam, colocam, postam informação. A ideia de postar informação é comum em todos os sistemas de relacionamento. E twittar se tornou até um verbo relacionado a postar uma informação através do Twitter, né? Então, os posts são essas mensagens que foram lá colocadas. Guarda essa informação, o SESP, NB, FCC, Seisgran Rio adoram atribuir novos valores, novos conceitos, essas informações novas a respeito de tecnologias. Tudo bem?
Então, estamos andando, tá aqui os outros serviços que nós relacionamos. Então, qualquer coisinha, dá uma pausinha aqui na sua aulinha no tutor, legal? Para você não se perder aqui na página e esse conteúdo fica claro aí para você. Tudo bem? E aí você copia e transcreve aí para o seu materialzinho em PDF que nós geramos aí para você. Eu passei isso para o tutor e o tutor efetivamente está vinculando isso a vocês. Legal? Então vamos lá. Vamos tratar de cada um dos serviços. Vamos entender o que cada um desses serviços engloba. Legal? E entender o que eu posso tratar dentro de cada um desses serviços. Então tá aqui para vocês. Olha só. O serviço de comunicação, né, que foi o primeiro de todos, por ratificar, criado nos Estados Unidos da América, né, em 1969, para fazer com que as bases militares se comunicassem. Então, o serviço de comunicação ele pode ser chamado de outras formas. Pode ser chamado de Internet Relay Chat, também chamado de IRC, como abreviatura do nome, ó, o I, o R e o próprio C aqui do nome serviço. Ou ainda chamado de sistema de bate-papo, ou ainda chamado por abreviatura de chat. Legal? Essa comunicação em si é uma comunicação que acontece em tempo real. Guarda isso. O que quer dizer em tempo real? Eu escrevo daqui, a pessoa vê de lá. Ou seja, tempo real, em inglês, real time, ou seja, comunicação instantânea. Muito importante isso. Tem bancas que divergem, ao invés de trabalhar o nome em português, trabalham com o nome em inglês. Então tá aqui a ideia de comunicação instantânea. Outra ideia muito importante, além de ser tempo real, essa comunicação é síncrona. O que existe? Na comunicação síncrona, existe sincronismo, uma comunicação, uma relação de dados, de fluxo de dados entre emissor e receptor, legal? Então não confundam síncrona com assimetria. Assimetria é a ideia da conexão banda larga por ADSL, né? Banda larga pela linha telefônica, que pode se mandar dados e áudio ao mesmo tempo. Aqui quer dizer síncrona e assíncrona, né? Síncrona é quando eu tenho o sincronismo, o fluxo de dados entre emissor e receptor, passa a ser normal essa utilização, legal? Ou ainda quando nós trabalhamos a ideia do assíncrono, que existe no e-mail, por exemplo, que o receptor não precisa estar conectado. Já vou comparar isso para vocês. Então tá aqui, ó. Qual é o protocolo que além do TCP/IP, porque o TCP/IP vai estar agindo, vai fazer a comunicação efetivamente existir? Então o protocolo, além do TCP/IP, se chama IRC. Esse IRC é para conversa em grupo ou ainda para conversa privada, né? Então, como é que é isso, Luciano? É porque não existe só esse protocolo para comunicação. Vou falar de outros protocolos também, tá? Então, tá aqui. Quais são as formas que eu posso trabalhar isso? Tanto através de uma página, quanto através de um programa. Como é que eu me comunico numa página? Vou lá na sala de bate-papo do IG, do UOL, não é isso? Ou então vou na rede social, lá no Facebook, né? E abro a caixa de bate-papo que existe dentro do próprio programa para bater papo. Legal? Ou utilizo um programa específico, local, instalado na máquina, que não é um programa na nuvem, né? Computação em nuvem, muito importante, vamos falar isso mais à frente. Essa ideia na nuvem para poder acessar as informações. Então, o Mirk, o ICQ, os Messenger, o Skype, né? Efetivamente, todos esses programas, o Mirk, que é um dos precursores, como o ICQ também, como os Messenger vieram a partir dele, né? Google Talk Messenger, MSN Messenger, né? Que agora se chama Windows Live Messenger, tem o Yahoo Instant Messenger, né? A empresa Yahoo, né? E naturalmente agora o Skype, que antigamente era da própria empresa Skype, acabou de ser comprado pela Microsoft e trabalha com um sistema de interação de comunicação novo, revolucionário, que o Skype trabalha, vamos dizer assim, com uma autonomia muito grande, com um diferencial muito grande, que é a ideia do VoIP, transmissão de voz pelo caminho dos dados, o caminho do IP. Legal? Então, quando a gente falou lá do TCP/IP, está diretamente ligado à ideia do VoIP. Quer ver? Vou voltar lá no TCP/IP para você perceber uma coisa.
olha para cá. Quando eu falei que o TCP/IP é o que faz a comunicação, essa comunicação é muito importante da gente perceber da seguinte forma. O TCP, que é parte do protocolo, ele pega a informação que tem que ser enviada e picota essa informação em pequenas porções de informações. Aqui, ó, a informação que está bruta, né? Vou até trocar de caneta aqui, ó. Vou botar aqui para você, ó. A informação que é bruta, ela é picotada em dados. Por isso que a velocidade do que está sendo enviado e recebido é bits por segundo, dados por segundo. Então, é criado pacotes de dados. É criado o que a gente chama de datagramas. Então, esses dados, da mesma forma, vão ser recebidos lá na China, como a gente falou no exemplo aqui. Então, lá na China, vai chegar os pacotes de dados. Vou botar até mais um pacotinho aqui. Legal? E esses pacotes vão ser unidos. Quem é que vai unir esses pacotes para ser transformado em informação novamente? Quem vai unir esses pacotes é o IP. Então, por isso TCP/IP. Legal? Alguém pega os dados e transforma diretamente em quê? Em informação. Tá aqui, ó. Dados que transformam naturalmente em informação. Legal? Então, quando eu falo que o Skype trabalha com VoIP, o que acontece? Esses dados de voz, eles são transformados em dados digitais, a voz, para poder fluir e o IP lá do outro lado unir essa informação. Foi isso que o grande Skype, o grande programa chamado de Skype, conseguiu compatibilizar ao longo do tempo e agregar valor em cima disso para a gente ao longo do tempo. Legal? Então, vamos voltar lá para a ideia de comunicação, vamos ver o que efetivamente essa ideia agrega aí para a gente. Olha para cá. Quando eu penso na comunicação e disse para vocês que o TCP/IP era um dos protocolos, é por quê? Porque existem outros protocolos também. Vou colocar aqui para vocês. Tem um protocolo chamado de Telnet. Tá aqui. E existe um protocolo chamado de RTP. Ó. RTP, Real Time Control Protocol. O Telnet é um protocolo acima de uma comunicação simples de bate-papo. Na verdade, como eu coloquei aqui para vocês, ó, protocolo cliente-servidor, né? Computador do usuário, computador cliente, acessando determinado computador lá do outro lado, que a gente o chama de servidor dentro dessa ideia de comunicação. Eu acesso esse e esse acessa esse. Ou seja, é um protocolo comum de acesso remoto. Então, quando eu penso em acesso remoto, é permitir que alguém externamente acesse o sistema como se estivesse dentro dele mesmo. Então, naturalmente, o que eu percebo? Olha só, o computador do usuário acessando determinado servidor. Então, é uma estrutura o quê? Cliente-servidor para a comunicação efetivamente existir. Então, pessoal, tá aí a ideia para vocês. Telnet, um protocolo de acesso remoto, um protocolo cliente-servidor para que exista efetivamente a comunicação. Tudo bem? Então, beleza. A partir dessa ideia, tem a ideia do RTP, do Real Time Control Protocol, ou seja, é um protocolo utilizado em aplicações de tempo real, existe troca de dados descentralizada, ou seja, não tem ninguém controlando a rede, né? Então, a rede não é cliente-servidor, não tem servidor para controlar, ela é uma rede de áudio ponto a ponto, ou seja, eu daqui falo direto com esse outro ponto. Então é ponto a ponto, P2P, como a gente chama, em inglês peer-to-peer, não é isso? De voz sobre o IP. Vou passar um exemplo para vocês que não tem nada a ver com a internet, mas você vai agregar porque todo mundo já ouviu falar disso. Quando você faz uma ligação do teu telefone, por exemplo, da Oi para um telefone da TIM, né? Não fazendo merchan entre as marcas, só para exemplificar. Você liga para a Oi, a empresa Oi entra em contrato com a TIM e a TIM entra em contato com outra pessoa do outro lado. Olha só que interessante. Quando eu uso o Nextel e passo um rádio, né?
né, bipar para o outro, passar um rádio para o outro, naturalmente a coisa já muda de figura. Por que a coisa muda de figura? Ela muda de figura no seguinte sentido: quando eu passo um rádio para outra pessoa, a pessoa naturalmente é o que a gente chama de direct talk. Esse direct talk é uma comunicação direta, não existe, eu não ligo para a Nextel faz uma ponte direta, na verdade existe uma comunicação direta, sem gravação, interrupção ou qualquer sincronia de outro terceiro dentro da ligação entre eu e você. Legal? Então, na verdade, quando eu falo de VoIP, tá aqui, Voice over Internet Protocol, para agregar valor a essa ideia aí pra gente, tá? Pra gente entender como é que isso efetivamente trabalha. Tudo bem, pessoal? Então tá aqui a ideia do Telnet, tá aqui a ideia do Real Time Control Protocol, ou seja, do protocolo de transmissão de comunicação aqui naturalmente. Legal? Então, a partir dessa ideia, nós vamos falar de mais um serviço. Já que a comunicação agrega dois serviços, três protocolos, né? O IRC, guarda aí, IRC, Telnet e o RTP, que usa dentro da ideia da voz sobre o IP, que é o que o Skype efetivamente usa. Então, quando eu olho para a ideia do correio eletrônico, eu estou indo além. Eu estou falando o quê? De e-mail, estou falando de mensagem eletrônica. Olha aqui a observação, que importante. Lembra da comunicação do bate-papo, que era uma comunicação síncrona? Existia um sincronismo direto entre o emissor e o receptor? Aqui, ó, agora a comunicação ela é assíncrona, não precisa estar sincronizado. Então, na verdade, o que eu começo a ver? A pessoa do outro lado não precisa estar conectado. Como é que isso funciona, Luciano? Você percebe, olha só, você fala com o seu Hotmail, que é a empresa que faz a conexão para você. Aí ela, por milhões de metros de distância, fala com a outra empresa, da outra pessoa, que é o próprio Gmail. Legal? E o Gmail da pessoa naturalmente liga com ela. Concorda ou não? Então não existe sincronismo direto dentro dessa comunicação. E aí eu percebo, ó, tem um protocolo para fazer isso funcionar. Quem é o protocolo que vai enviar essa mensagem? O protocolo que vai enviar a mensagem se chama SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, ou seja, protocolo simples de transferência de arquivo. Para receber a mensagem eu tenho um protocolo específico. Ele já se chama o que? POP3, ou seja, Post Office Protocol, que está na versão 3, por isso a gente chama de POP3. Legal? Então, o POP é para recebimento dessas mensagens eletrônicas. Da mesma forma que para receber eu utilizo o IMAP, que está na versão 4. Legal? Por isso a gente chama de IMAP 4, Internet Message Access Protocol. Tem bancas mais bem elaboradas ao longo do mercado que trabalham diretamente a diferença do POP para o IMAP para receber. E, Luciano, qual é a diferença? Aí que tá. Quando eu recebo algo através do POP, essa mensagem ela vai ser movida para a minha máquina. Por exemplo, vamos dizer o seguinte: eu estou utilizando para gerenciar o meu e-mail um programinha que todo mundo conhece chamado Outlook. Esse Outlook eu posso configurar para duas possibilidades. Ó, eu vou poder configurar ele para as mensagens serem copiadas para minha máquina. Legal? Com IMAP acontece isso, a mensagem ela é copiada para minha máquina e eu consigo ver no celular, no tablet, em outros lugares, ou através do protocolo POP, que naturalmente essa mensagem ela é movida para minha máquina. Então, quando a mensagem ela é movida para minha máquina, qual o protocolo que está sendo usado? O POP. Quando a mensagem ela é copiada para minha máquina, qual o protocolo que está sendo usado? Está sendo usado o IMAP. Vamos pensar em outra utilização do e-mail, muito comum. Quando você utiliza o Hotmail, Gmail, Yahoo Mail para ver o e-mail,
é muito comum você pegar o navegador para acessar as páginas que estão na nuvem, né? O Gmail está na nuvem, o Hotmail está na nuvem. O que quer dizer isso? Um computador ou um servidor distante, que não é a sua máquina, e naturalmente você vai lá na internet e busca e visualiza essas mensagens. Então, na verdade, você visualiza, você vê isso, é copiado temporariamente para sua máquina. Então, é copiado. O webmail utiliza IMAP. Nunca vai mover para sua máquina o webmail, a não ser que você faça um download de um arquivo em anexo. Agora, quando você usa o POP, naturalmente a mensagem é movida e o e-mail está lá. Qual é a vantagem de um e para o outro? A vantagem é que quando é copiada, você tem portabilidade. O que quer dizer portabilidade? Você vê a informação de qualquer lugar. E esse que é o boom do momento. O boom do momento é utilizar a nuvem e não a mensagem ser movida para a máquina e a mensagem ficar presa diretamente lá na máquina. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando a ideia de e-mail, né, de correio eletrônico, comparando esse conceito naturalmente com o que a gente já viu antes, que foi a ideia de comunicação, tá? Então, pela aula de hoje a gente termina aqui, a gente dá essa pausinha. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer probleminha, postagem lá no Facebook, e-mail para mim, direto ou para o tutor, para o pedagógico, enfim, professorlucianoantunes@gmail.com. Legal? Um abraço aí do seu professor Luciano Antunes. Fica com a gente aqui no Tutor. Sucesso, estudem sempre.